Então vamos lá, versículo 21. E constrangeram um certo homem, Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo. Constrangeu ele para quê? Para que levasse a sua cruz, para carregar a cruz. Versículo 22. E levaram-no ao lugar do Gólgata, que se traduz por lugar da caveira, Monte Calvário, né? E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira. Mais ou menos 9 horas da manhã, no nosso horário. Mais ou menos 9 horas da manhã. E o crucificaram. Versículo 26. E por cima dele estava escrito a sua acusação. O rei dos judeus, quer dizer, a acusação. Estava sendo morto porque ele dizia ser o rei dos judeus. Ele não dizia ser rei dos judeus, mas eles acusaram. Quem crucificou Jesus, quem matou Jesus foi os próprios sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes e todos os religiosos da época. Esses que mataram Jesus. E a acusação que foi colocada sobre Jesus foi dizendo: ele se considera rei dos judeus. Aí colocaram a acusação escrita sobre a sua cabeça. Versículo 27. Deixa eu só tirar aqui um pouco desse eco, porque senão na hora da edição vai. Versículo 27. E crucificaram com ele 2 salteadores, 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Quer dizer, os profetas profetizaram sobre isso lá atrás, de que ele iria ser morto, crucificado entre malfeitores. Versículo 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Está vendo a blasfêmia, murmurando as blasfêmias contra ele. 31. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados injuriavam. E chegada a hora sexta, 3 horas da tarde, né? Não, meio-dia, né? Meio-dia. Chegando a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. A hora nona, 3 horas da tarde, né? Houve trevas. E a hora nona, Jesus exclamou. Por isso que nós cantamos e sempre vamos cantar. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Às 3 horas da tarde. E a hora nona, às 3 horas, exclamou Jesus com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. Entenderam errado, estava chamando por Eli. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixa
Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, um grande grito, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando e inspirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e José e Salomé, as quais também o seguiram e o serviram quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Meus amigos, meus irmãos, vocês em casa, vocês aqui, o que mais eu senti com mais profundidade, com maior profundidade dentro disso tudo, embora aqui não fala, foi quando a gente, dentro de pesquisas, dentro de estudos, a gente tira a conclusão que tudo isso que ele passou, humilhado, tudo isso que ele viveu, esses momentos aqui que a gente leu aqui na Bíblia Sagrada, que vem veracidar o fato, é que tudo isso aconteceu ele nu. Quando eu fiquei sabendo, aqui não fala, mas dentro dos historiadores da história mostra que Jesus passou por tudo isso nu. Eu penso de que é uma dor muito grande, uma vergonha muito grande. Não é nem a humilhação de estar chamando, mas é estar ali nu, de frente das mulheres, dos seus apóstolos, seus discípulos, seus apóstolos. Joana, mãe de Marcos, Tiago, você vê aqui que tinha muitas mulheres. Só é você se imaginar, você depois de ter levado 39 chicotadas ou 40 chicotadas, diz os historiadores de que o chicote era tido como cauda de gato, que tinha 7 tiras de couro, e ali tinha osso, pedaço de osso. Falam que tinha chumbo, mas eu não acredito muito que tenha chumbo, igual alguém diz, porque o chumbo ele vem aparecer depois de um certo tempo. Nós estamos falando de 2000 anos. Há 2000 anos, quase 2000 anos, não é nem 2000 anos, há quase 2000 anos. E aquele chicote que davam nas costas dele, no corpo dele, em toda parte do seu corpo, que davam para matar, que quando puxava o chicote saía pedaço de carne. Então Jesus levou esse açoite, a coroa de espinho que eles não colocaram com jeitinho assim, ó. Deixa eu colocar com jeitinho para não machucar. Imagina como que colocaram. Com toda a força, enfiando aqueles espinhos, chegando até o seu osso. Pastor, o senhor está sensacionalizando. Não estou trazendo emoção, estou trazendo veracidade. É assim que a gente entende, foi assim que aconteceu. E a gente vê aqui. E depois disso, depois de ele passar por tudo isso, ele vai carregar a cruz, que já não aguenta mais carregar. Foi quando foi forçado trazer esse homem sirineu para ajudar a carregar. Uns falam de que ele carregava apenas a madeira que atravessava o pé da cruz, essa haste vertical. A horizontal dizem que foi colocado lá, uns falam que foi isso, que carregava assim, outros dizem que ele carregava a cruz mesmo, e fica nessa, a Bíblia não entra em detalhe, mas a Bíblia traz cruz, e a gente sabe de que o horizontal, a madeira horizontal não é cruz. Se ele carregou a cruz, então é cruz. Cruz é cruz. A letra T é T. Acabou. Se descer um pouquinho, não é T, é cruz. E aí, a gente vê o quanto o Senhor Jesus, ele sofreu de dor, de humilhação, de vergonha. O que ele padeceu por nós nesse momento na cruz. E a gente, para saber disso, a gente contando isso, quando eu prego e falo sobre estas coisas,
eu mostro que não é para a gente ficar com peninha, com dózinha de Jesus. A gente tem que estar com satisfação. Ele passou por isso. Ele passou. Ele sofreu tudo isso. E o pior de tudo é quando ele sofreu tudo isso naquele tempo, literalmente falando, e quando ele sofre. A mesma coisa quando as pessoas o negam, quando as pessoas o rejeitam. Principalmente as pessoas que conhecem ele, que conhecem a sua bondade, a sua misericórdia. Principalmente pessoas que já tiveram experiência com ele. Naquele dia, quando ele estava para ser julgado e ser crucificado, aquela multidão que estava ali, no meio daquela multidão gritando, crucifica-o, crucifica-o, ali tinham pessoas que comeram do pão da multiplicação, quando ele multiplicou. No meio daquela multidão que estava ali gritando, crucifica, crucifica, ali tinham cegos que foram curados, aleijados que saíram andando, pessoas que receberam cura, milagre, beberam da água transformada em vinho, participaram de milagres, de bênçãos. E, no entanto, estava ali dizendo, crucifica, crucifica. Que não é diferente dos dias de hoje, ele ter passado pelo que passou, e quando a pessoa hoje, quantas pessoas, vai lá, olha quantas pessoas eu evangelizei, olha quantas pessoas eu liguei, chamei para vir, e dizendo, venha ceiar conosco, vamos nos reunir para que nós possamos, em memória de Cristo, lembrando dele quando ele morreu na cruz do Calvário por nós. E quantas pessoas não vieram? Olha quantas cadeiras vazias. Se todas as pessoas que eu convidei a semana toda para vir ceiar aqui conosco e participar aqui conosco, se todas as pessoas, e que vocês convidaram também, o Alex convidou, o Odilon convidou, o pastor Juarez convidou, todos, eu não vou citar os nomes e mais. Quantos mais convidaram? Então certamente ia ficar gente na rua, ia ficar gente lá embaixo, não ia ter cadeira para todo mundo. Mas a porta é estreita, meus amigos. E a gente não pode julgar e nem condenar ninguém. A gente não pode julgar e nem condenar ninguém, porque a gente não pode se envolver com a vida de ninguém. A gente tem que fazer a nossa parte. Fulano, vamos participar da Santa Ceia hoje? Eu vou, mas não veio. O problema é de quem? Dela. Faça a sua parte. Você só seja usado por Deus. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que na próxima Santa Ceia que nós vamos fazer aqui, que vai ser no terceiro domingo do mês de novembro, isso aqui vai estar cheio. Porque o Espírito Santo vai estar trazendo pessoas, nos usando, e a gente já vai preparando essas pessoas, mostrando de que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e todos aqueles que aceitarem Jesus, que crerem nele, não é ser crente, não é pegar uma Bíblia e botar debaixo de braço, sair, paz, Senhor, irmão, glória a Deus, não é nada disso, sem fanatismo, mas assumindo a posição de um verdadeiro cristão que crê, que aceita Jesus, que em memória dele, no dia de Santa Ceia, como o Senhor Jesus, ele disse, quando vocês se reunirem, então vocês se reúnam, quando vocês estiverem reunidos, vocês vão pegar o pão, este pão vocês vão lembrar do meu corpo, sendo massacrado, sendo crucificado, sendo cortado, sendo partido por vós. Vocês nunca vão esquecer disso, do meu sacrifício que eu fiz por vocês. Vocês não vão se esquecer do sacrifício que eu fiz por vocês. Por isso vocês se reúnam. Quando vocês pegarem no pão, em memória de mim, vocês comam, lembrando do que eu fiz por vocês. E ele pega o cálice e ele diz, a mesma coisa o suco da uva. Quando vocês olharem para o suco da uva, para o cálice, e eu estava falando no início, que se acontecer, como agora, as pessoas que estão em casa, se você quiser ceiar junto conosco, e você não tem um cálice do suco da uva, você não tem um pouco de suco da uva, então pega um pouquinho d'água, pega um pouquinho de qualquer coisa para você beber, de preferência o suco da uva, mas não, se tiver, assim não tem. E aí, pega um pedacinho de pão. Eu creio que em todo lar tem um pedaço de pão. Mesmo que seja um pedacinho de pão seco de ontem. Pegue. Porque, mas, aí você diz bem assim, mas pastor,
A Bíblia diz que quem comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é beber, comer e beber indignamente? Comer e beber indignamente é quando a pessoa nega Jesus. Eu não quero saber do que você foi no passado. Você pode ter acabado de sair de um motel adulterando. Você pode ter saído, acabado de ter roubado. Você não vê o ladrão da cruz? O ladrão da cruz, ele estava lá como ladrão, estava sendo crucificado. Se fosse um momento de batizar nas águas, ele se batizaria ali, porque ele aceitou Jesus. Enquanto que o outro ladrão da cruz negou, o outro disse: eu não nego, eu aceito ele. Então, se naquele momento Jesus fosse fazer uma santa ceia, ele estaria comendo do pão e bebendo do cálice. Então é assim, não vamos trazer doutrina dos homens. Porque o homem diz que para participar da Santa Ceia tem que ser batizado. Onde é que está escrito? Para participar da Santa Ceia tem que ser casado. Onde é que está escrito? Para participar da Santa Ceia, comer do pão, beber do cálice, tem que... Aonde que está escrito? O que está escrito lá no livro de 1 Coríntios diz bem assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Quer dizer, a pessoa não discernir é a pessoa de que ela não aceita Jesus. Ela não entende que Jesus Cristo é o Senhor. Ela pode participar? Não, porque ela não aceita. Se ela esteja em pecado ou não, se ela aceita Jesus, a Santa Ceia é para a libertação. Santa Ceia é para a pessoa comer e sair do Egito. Quando teve a primeira Santa Ceia lá por Moisés, quando Deus fala para Moisés e diz, fala para os chefes de família, cada um pegue um cordeiro, mata o cordeiro, passa o sangue na porta e come da carne do cordeiro. Então todos esses, quando fizerem isso, o anjo da morte vai passar, mas aqueles que tiverem sangue na porta, então o anjo da morte não vai entrar. Mas os que não tiverem, o anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito. Moisés falou para o povo obedeceu, o anjo da morte passou e não tocou em quem tinha o sangue na porta. Assim também é aqueles que têm o sangue na porta do coração. Você que é lavado pelo sangue de Jesus, o anjo da morte não pode entrar. Na mesma noite eles saem do Egito, eles são livres. A Santa Ceia foi para sair da escravidão do Egito. Isso lá atrás, 1500 anos antes de Cristo, 1400 anos antes de Cristo, teve a primeira ceia, que foi para a libertação. Quando chega em Cristo Jesus, Jesus está dizendo, olha, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não precisa mais matar animal, não precisa mais sangue de animal nas portas, nada disso. Eu sou o cordeiro. Pronto. E aí ele pega o pão e diz, quando vocês comerem, comam, se reúnam, primeiro se reúnam e comam, e bebam em memória de mim. De lá para cá não teve mais matança de animal. Não tem, e nem precisa. Mas tem religião que mata aí, não sei o quê. Problema das religiões, estou falando da Bíblia. Estou falando de Cristo. Então, ele não ficou dizendo que é para um comer, para outro não comer, e o pastor ainda dizer, você não pode participar da Santa Ceia, porque você está de barba. Aqui não pode usar barba. Olha que coisa. Vocês estão rindo aí, mas tem. Aonde que está escrito isso? Você não pode participar da Santa Ceia, porque você é amigado, é junto. Você não pode participar da Santa Ceia, porque o batismo aqui tem que primeiro fazer 6 meses de estudo para poder batizar, e aí você pode cear. E aí você vê um montão de doutrina que nós vamos sair quebrando, porque as pessoas que vierem aqui, elas vão entender, e se elas quiserem não aceitarem, eu quero viver do meio da doutrina do fulano, do Beltrano, problema dela, então volta, vá viver onde você quiser, mas aqui a gente vai, e se a pessoa quiser ficar aqui e dizer, pastor, eu vou ficar aqui, eu não vou cear, fique em paz. A outra veio aqui, começou aqui, tem revelação, eu tenho aqui a revelação da palavra de Deus. Está aqui, nós estamos revelando a palavra de Deus. Não, estou perguntando, aquelas revelações aqui não tem não, de homem não. Não vamos dar vazão para isso não. Tem profecia, está aqui, profecia da palavra de Deus.
E na hora do louvor ela fez um barulho, um reteté danado aqui, e ao ponto de atrapalhar os outros aqui já pequeno, imagina, mesmo que fosse grande no meio do povo. E depois eu falei, olha, descontrole, pô, isso é carne, isso é emoção. Eu também, quando estou adorando a Deus, a minha vida é de ficar, glória, glória, glória a Deus. A minha vontade é de fazer o estardalhaço, emoção. Mas eu vou atrapalhar os outros, faz isso em casa, ora, faz no quintal da tua casa, vai para o mato, faz isso lá no mato, vai para o monte, faz isso lá no monte. Mas aqui ficar atrapalhando os outros, seu Lorival. Mas eu falei com amor, com jeitinho, olha. Na hora lá você atrapalhou, ficou atrapalhando. Você quase que cai em cima da outra lá. Por favor, tem que ter... As coisas de Deus é com ordem e decência. Aí ela nunca mais veio, nunca mais voltou e ainda depois ficou falando umas coisas aí comigo. Pronto, pula. Tem que ser com ordem e decência, pessoal. As coisas de Deus, sem fanatismo. Na hora do louvor, você quer ir lá para trás, volta, vai, eu adoro adorar. Se quiser ajoelhar, vai, fica à vontade. Desde o momento que você não tira o direito do próximo, não vem atrapalhar ninguém. Então, em memória de Cristo, nós estamos comendo e bebendo, nós vamos comer e beber em memória de Cristo, lembrando de que Ele morreu na cruz por nós, e a gente vai manter de ceia em ceia, de fé em fé. Santa Ceia do domingo, próxima vez que tiver, não percam, já se programem e estejam aqui conosco. E assim a gente sempre comendo e bebendo em memória do Senhor, conforme Ele falou. Quando vocês se reunirem, se reúnam em meu nome, como em memória de mim. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui para a gente ter o espaço, fique de pé, por favor, ter o espaço aqui de adoração, de louvar. E é maravilhoso falar dessas coisas, se não, vai longe. Vocês estão em casa, prepare aí. Aleluia. Eu vou pedir para o pastor Juarez servir. Você serve, pastor Juarez, por favor? Nos servir aqui. Vocês que estão em casa, pegue aí o pão, pegue o cálice, por favor. Deixa eu já pegar o meu aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse foi o momento ontem da Santa Ceia, né? E foi maravilhoso. É uma pena que você que não pôde estar aqui conosco, não deu, mas não tem problema. No terceiro domingo do mês que vem estaremos reunidos novamente. Estou buscando confirmação em Deus de fazer Santa Ceia sem ser essa quarta-feira agora, na outra, para as pessoas que não ceiaram, que não conseguiram vir. Provavelmente eu vou convidar o pastor Juarez para ele ministrar a ceia. Vamos ver se realmente é da vontade de Deus, que vai ter uma confirmação nele também. Se ele recebeu o convite com alegria, então é porque o Espírito Santo está confirmando. Então eu quero fazer a oração da noite de segunda-feira. Eu fiz questão de deixar aqui a palavra, deixar com todos vocês a mensagem de ontem à noite para orar depois. Fiz diferente hoje, né? Vocês que ficaram comigo até agora aqui nós estamos com 23 minutos de transmissão da noite de segunda-feira. E eu quero orar com vocês. E juntamente com o meu irmão aqui, o Giovanni, que acabou de chegar aqui. Encosta um pouquinho aqui, Giovanni. Vem cá, Giovanni. Olá, povo de Deus, povo abençoado. Deus abençoe. Olha aí. Giovanni veio aqui nos visitar. Chegou no momento em que a gente estava aqui. Ele já tinha me falado. Pastor, estou indo aí. Ele veio tocar, cantou, tocou, louvou ali. Passou... Quais foram as igrejas? Quadrangular? Esse show. Tudo quadrangular, né? Essa semana foi. Pastor Paulinho, né? Pastor Paulinho. Um abraço aí, Pastor Paulinho. Bispo Antônio Moraes também. Bispo Antônio Moraes, herdeiros da fé de Abraão. E Pastor Jerônimo. Lá na Templo dos Anjos. Sede principal, né? Daqui de Quadrangular de BH, né? É isso aí, meus amigos. É a obra. Ele com o ministério dele, a gente com o nosso, você com o seu.
E é por isso que é importante participar da Santa Ceia. Não deixa de vir, quando tiver Santa Ceia, não deixa de vir não deixe de participar, não deixe de comer do pão, beber do cálice, pois quem não come e não bebe, está escrito, não tem parte dele, não tem parte de Cristo. Então, você faz questão de que pode fazer essa oração de segunda-feira à noite, nesta noite, nesse momento, tem pessoas que ficam esperando a oração de segunda-feira à noite. Tem gente que não dorme enquanto não participar desta oração. Fora as pessoas que na madrugada, no outro dia, e sempre, né, está aqui acompanhando a gente. Não é aquele canal que explodiu, muita visualização, mas se tiver uma alma já vale a pena, né? Mas não é uma, sempre tem 50 pessoas, 70, 35, fica assim oscilando, mas são almas, né? Sim, o Senhor Jesus disse, onde estivesse 2 reunidas no nome dele, ali ele já estaria. Se estivesse só eu e você que está nos assistindo, ele já estaria. Mas está eu, o pastor Genival e várias pessoas. Então ele está nos ouvindo e vai nos atender, sim, em nome de Jesus. Amém? Amém, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado em primeiro lugar por esta chance, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença. Sim, Pai. Porque somos tão falhos, Senhor. Se não falhamos no olhar, falhamos no falar, no agir, no pensar, mas em todos os momentos a gente falha. Sim, Pai. E a diferença é que nós estamos sempre aos Teus pés, te pedindo, nos dá força, nos fortalece, nos renova. Sim, e alguns outros não se importam mais em sempre estar errando. Então, Jesus, nós estamos aqui reunidos te pedindo, nos dá força, nos dá sabedoria, renova a nossa fé, Sim, renova o nosso coração, renova os nossos pensamentos. Senhor, o Senhor é majestoso, o Senhor é glorioso. Quando estávamos perdidos, Aleluia. o Senhor quem nos achou. Quando estávamos caídos, o Senhor nos ergueu, o Senhor nos levantou, exatamente, Senhor. Então nós só temos que te agradecer, meu Pai. O Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor deu a sua vida por cada um de nós. E nós somos gratos a Ti por isso e devemos agradecer todos os dias pelo que o Senhor fez por nós antes mesmo de nascermos, meu Pai. O Senhor já nos amou primeiro. Essa é a verdade. O Senhor nos amou primeiro. Então, meu Pai, nós queremos te agradecer pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Porque nós queremos aprender mais de Ti. Todos aqueles que participam desta live são pessoas que querem aprender mais de Ti. Aprender mais, meu Pai, sobre o caráter de Deus. Sim, meu Deus. Porque é o que nós precisamos sempre ter, o caráter de Deus. Então, moda em nós o Teu caráter. Sim, Senhor. Meu Pai, tira de nós tudo aquilo que te entristece. Sim, Tira de Pai. nós tudo aquilo, meu Pai, que não convém de Ti. Tira as fraquezas, tira os pensamentos negativos, tira a falta de fé, tira, Jesus, porque nós temos que todos os dias aprender que nós somos gratos a Ti. Aleluia. Senhor, abençoe esta pessoa que nos ouve, que nos assiste, que está passando por alguma aflição, por alguma dificuldade. Talvez ela está passando por um problema que ela não contou a ninguém. Sim, Essa Pai. mulher não contou o marido, nem o marido para a esposa, nem os pais para os filhos para os pais. Sim, Pai. Senhor, talvez ela nunca falou para ninguém, mas o Senhor está aqui neste momento para ouvir o que ela tem a dizer. Aleluia. Ouça esse pedido sincero. Meu Pai, ouça essa oração sincera. Cura o que está doente. Meu Deus, venha dar vida àquele que está morto espiritualmente. Espírito Santo, transforma aquele que necessita de ser transformado. Renova, meu Pai, esta pessoa. Senhor Jesus, visita os entes queridos, aquele que ela sofre tanto por ele. Aquele ente querido que ela pensa nele agora. Senhor, visita o que está no leito de dor. Visita aquele que está enfermo. Senhor. Visita aquele que está preso. Visita, meu Pai, aquele que necessita de uma Toca cura, nele. de uma transformação. Senhor Jesus, olha, meu Deus, para a causa na justiça. Se tem alguém aqui com a causa na justiça, se tem alguém aqui que precisa receber algo, um dinheiro que alguém deve, meu Pai, libera, Senhor, o que está trancado, o que está amarrado.
Meu Pai, Espírito de Deus, faça isso, porque o teu nome será exaltado, é o teu nome que será glorificado. O Senhor disse nas tuas palavras que tudo que nós pedíssemos em teu nome, o Senhor faria a fim de que o Pai fosse glorificado. Então, Jesus, faça isso, faça o milagre acontecer, aquilo que talvez essa pessoa perdeu até a fé, mas que neste momento ela venha entender que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor faz além do que pensamos, Senhor. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus, visita todas as áreas da vida desta pessoa, meu Deus, e faz o que ela não imaginava que seria feito, que não imaginasse que seria feito. Senhor, faz, meu Deus, abraça essa mulher, abraça esse homem. Espírito de Deus, nós te pedimos do fundo da nossa alma, porque nós sabemos que o Senhor, como um pai, o Senhor tem sim o desejo de abençoar aquele que é filho. Porque a tua palavra diz que tudo que nós pedíssemos, segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Eu sei que é da tua vontade, sim, que ela seja curada, liberta, transformada. Eu sei que é da tua vontade, sim, que esse ministério venha crescer para salvar pessoas, para resgatar pessoas que estão perdidas. Sim, então faz esse milagre acontecer, tira de nós a ansiedade. Nós somos ansiosos, sim, meu Deus. Nós vivemos num mundo tão perverso, e a gente vê tanta gente sofrida que a gente quer abraçar todo mundo de uma vez. Mas, Senhor, tira a ansiedade e nos dá paz. Nós te pedimos nenhuma só fé. O Senhor disse que tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Então, meu Pai, nós ligamos esta oração aqui na terra com todos que nos ouvem, que nos assistem. E eu sei que o Senhor está ligando aí no céu com o nosso Pai celestial. Glorificado seja o teu nome. Te agradecemos em nome Senhor. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É isso aí, meus amigos. Graças a Deus. Você está abençoado, nós estamos abençoados. Essa oração do Giovanni, ela me tocou, te tocou. Eu sei, a oração é espírito. Sim. E você está abençoado, tá? O que você deve fazer agora é, se você aqui é de Tabirito, procure a gente aqui na rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraqui, se você é daqui de Tabirito. E se você é de qualquer outro lugar do Brasil, está desigrejado, não está congregando, então procure uma igreja mais próxima da Bíblia, mais próximo da palavra, da interpretação bíblica. Não perto da sua casa, mas perto de uma apologia e escritura, da palavra de Deus, tá bom? Se inscreva no canal, você que é novato, você que está pela primeira vez, conte conosco. Nós temos oração 5h15, temos oração 6h15, oração 9h15, a oração das mães, temos oração à noite, toda noite, como nós estamos aqui nesta segunda-feira à noite, e nós estamos aqui à disposição. O meu telefone, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui, olha, eu vou deixar aqui todas as informações que vocês precisam, certo? Essas informações aqui tem, seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração, tem o QR Code, chave do Pix, embaixo tem aí o Ministério, o site, né? Ministério Tempo de Oração, tempodeoracal.com.br. Aí tem aqui os horários de reunião, a capa do meu livro, meu número de telefone, tem essas informações básicas aí para vocês, tá bom? Nós encerramos por aqui. Giovanni, obrigado pela oração. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi bom. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.